Nossa história começa com um homem amargurado que conta que no fim do inferno residem os labirintos das sombras, e estes labirintos eram apresentados pelos mundos das sombras. Labirintos esses que devem ser concluídos pelos seres humanos. Vendo uma paisagem completamente devastada do que parecia ser uma grande cidade do passado, ele se mantinha contemplativo em silêncio. Porém, o silêncio não dura muito quando um enorme dragão vermelho pergunta como estes humanos ousavam. Essa fera colossal é um dragão da destruição de Rank Meteoro, e seu nome é Bromier Napolita. E, à frente dele, estava um enorme grupo de pessoas que pareciam prontos para uma luta. E, furioso, o dragão pergunta como meros humanos se atreviam a ser tão arrogantes. O homem de antes, afogado nas memórias do passado, se lembra de todo o caos que aconteceu até agora. Durante 10 longos anos, seus amigos e até mesmo sua pessoa amada foram tomados dele por esse mundo infernal. E com um ódio em seu olhar, ele diz para a lagartixa gigante que as coisas acabam hoje, pois nesse dia ele irá matá-lo e pôr um fim a esse inferno interminável. E aceitando o desafio, o grande dragão ruge de forma ameaçadora. Depois do início da batalha, as rochas voavam para toda parte, e enquanto isso, nosso mago habilidoso desviava de tudo enquanto canalizava um feitiço. Reunindo o poder em suas mãos, ele diz que a análise final da magia terminou. E, com a mão sobre seus ferimentos, ele avisava aos outros que a voz do dragão estava selada agora. Recebendo a notícia, um cavaleiro mais à frente agradece a Dezir pelo seu bom trabalho. Sabendo da desvantagem do dragão, agora os heróis estavam preparados para uma luta mais justa. E determinados, eles partem para cima do dragão gritando que hoje eles com certeza vão matá-lo. E enquanto tentava usar seu poder, o dragão percebia que algo não estava certo e reclama que algo assim não deveria ser possível. Horas mais tarde, o campo de batalha que há pouco estava barulhento se tornou calmo. Enquanto isso, Dezir se mantinha longe, meio pensativo sobre algo, quando vê o dragão abatido e diz que dessa vez eles finalmente podem sair desse inferno. O pessoal restante se reúne no pós-batalha para uma conversa entre amigos. O primeiro a falar é o Verdinho, que parabeniza todos pelo bom trabalho, pois com isso eles tinham salvado o mundo. Esse rapaz extrovertido é Rafael, um espadachim santo conhecido como Cavaleiro da Luz. Em seguida, outro homem corpulento estava se perguntando o porquê da mensagem de conclusão ainda não ter sido transmitida. Esse homem fortão é o rei de Esteban, Donovan Aslan. Rafael diz que o objetivo da missão desse mundo sombrio era matar o dragão, e Donovan concorda, mas eles deveriam ter voltado para seu mundo original com a conclusão da missão. Mas Rafael diz que isso deve ser só um atraso porque esse lugar é diferente e não aparenta seguir as regras habituais do mundo sombrio, e diz que é melhor esperar um pouco para ter certeza. Enquanto isso, uma outra pessoa comenta que de 150 milhões de pessoas apenas eles 6 sobreviveram, o que faz a taxa de sobrevivência ser de 0,000000004%, um número bem baixo se pararem para pensar. Esse homem bom de cálculo é um membro da Torre Mágica, o sábio da inteligência, Juá Desarion. Uma mulher o interrompe e pede para ele parar com os cálculos inúteis, pois isso não iria trazer os mortos de volta à vida. Juá diz que isso é apenas para tentar entender o que ocorreu, pois já que mais de 99% dos magos morreram, era mais crucial do que nunca tentar entender o que deu errado. Dezir entra na conversa e diz que, em todo caso, acha que deveriam ter apenas ficado satisfeitos em ter salvo o mundo. Enquanto isso, mais ao fundo, uma mulher de longos cabelos loiros só observava tudo calada. E a menina de rosa chama Rafael e diz que se ele não estivesse aqui, as coisas teriam sido bem complicadas. E todo encabulado ele diz que não era para tanto e fala que a proteção deles era apenas parte do seu trabalho como paladino. E, apontando para Dezir, ele diz que esse cara teve um papel muito mais importante que ele. E ouvindo o que Rafael disse, Donovan confirma ao dizer que provavelmente, se Dezir não estivesse com eles, não seria possível vencer o dragão. Juad diz achar que Dezir seria o primeiro a morrer quando as coisas começassem. Juad, mesmo sabendo que Dezir estava com seus artefatos, não conseguia entender como um feiticeiro de círculo mágico da terceira categoria não só decifrou completamente a voz do dragão, como também foi até capaz de selá-la, pois nem mesmo ele, que é um feiticeiro de círculo mágico da sétima categoria, conseguiria fazer.
O pessoal discute e diz que eles também nunca ouviram falar disso, e perguntam como Désir ainda era um feiticeiro de terceiro círculo. E, olhando com curiosidade para Désir, eles pedem muito para que ele contasse. E meio relutante, Désir diz que era apenas um plebeu, e por esse motivo nunca foi educado ou treinado da maneira apropriada, e comenta que se talvez tivesse aprendido formalmente ele talvez pudesse ter salvo mais pessoas hoje. Percebendo o rumo que a conversa tomou, Juad baixa seu capuz e diz que era uma pena, pois se ele estivesse na Torre Mágica, teria recebido total suporte. E vendo o climão que acabou tomando conta do lugar, Rafael bate palmas chamando a todos para mudarem o foco da conversa para outra coisa. Ele então tenta animar a todos e diz que dessa vez eles devem receber uma grande boas-vindas ao voltar para seu mundo, e pergunta o que eles farão a partir de agora. Donovan é o primeiro e diz que vai fazer uma visita à casa de seus companheiros caídos para retornar seus pertences às suas famílias. E, tocando um estranho emblema no seu braço, ele diz que nunca esquecerá a bravura deles. Já a garota de olhos vermelhos diz que voltará até as terras do Ocidente para confortar as famílias daqueles que morreram, e com um sorriso diz que eles ficariam felizes se fizessem um templo memorial para eles. Juad diz que, ao voltar, vai continuar sua pesquisa para encontrar uma maneira de parar qualquer possibilidade de recorrência de um labirinto das sombras, pois caso outro labirinto como esse aparecer mais uma vez, com certeza será o fim do mundo como eles conhecem. Curioso, Rafael pergunta o que a senhorita Geste iria fazer quando voltasse, mas fica no vácuo sem uma resposta, e a Geste, que não parecia se importar, apenas vira o rosto para o outro lado. Meio sem graça, Rafael refaz sua pergunta, só que dessa vez direcionada a Désir. Ele gostaria de saber se ele pretende ir para outro lugar ou voltar para a Academia de Avrion. E esperando a resposta de Désir, Juad observava com olhos brilhando, desejando que Désir viesse com ele. Désir olhava para tudo aquilo, meio pensativo sobre o que faria, e depois de suspirar, ele já ia começar a dar sua resposta, quando de repente uma forte batida é ouvida por todo o lugar, e o dragão que todos pensavam estar morto retorna à vida mais uma vez. Depois desse súbito tremor e o som do rugido do dragão acordando, uma forte explosão acontece, fazendo com que todos se virem na direção dele, se perguntando se essa coisa ainda estava viva. A garota, meio desesperada, diz que eles já completaram a missão desse labirinto das sombras, pois derrotaram o dragão. Mas Donovan fala que é possível que eles não o tenham derrotado, e Désir também pensava que já haviam acabado com isso de uma vez por todas. Porém, intervindo, Juad diz que foi pessoalmente reconhecer se o dragão estava vivo, mas parando de repente, ele pensa que pode ser aquilo, o coração do dragão. E meio confuso, o pessoal se perguntava o que ele queria dizer. Juad explica que leu sobre essa habilidade num livro bem antigo há muito tempo atrás. No livro, dizia que um coração de dragão é como um motor, portanto sendo muito semelhante a um círculo de mana. Os dragões então são capazes de absorver a mana dos arredores e transmitir por todo o corpo. Em outras palavras, assim que um dragão morre, ele perde o controle de seu coração de mana. E lembrando de que era como um motor, ele pergunta se todos ali podiam imaginar como seria se um motor repentinamente perdesse o controle. A garota de olhos vermelhos já o corta em suas explicações e pede que ele seja claro no que diz. Mas Désir explica em poucas palavras que um motor superaquecido, na maioria das vezes, acaba explodindo. Dali em diante, o desespero tomou conta e um deles pergunta por que ninguém havia dito algo assim antes. Mas isso era compreensível, já que hoje foi a primeira vez que um dragão foi morto. Juad fala que a mana acumulada estava em colapso, era equivalente a uma magia de 7º grau ou mesmo algo ainda maior que isso. E com o olhar tomado pelo medo, ele diz que essa coisa nem mesmo poderia ser considerada magia. E já com poucas expectativas de sair dessa, ele diz para todos se prepararem para o pior. Sem acreditar que isso aconteceria depois de tudo o que fizeram, eles viam seu fim bem diante de seus olhos. E já sabendo da realidade que os aguardava, a santa já começa a orar para que suas almas descansem em paz. Enquanto isso, Désir não parecia muito surpreso com isso, e de olhos fechados apenas aceitou seu destino. Ele olhava para suas mãos enquanto era consumido pela explosão, mas por alguma razão, ele via em sua frente mãos totalmente recuperadas de um jovem.
E olhando para um espelho ao lado, ele percebe que não era mais um velho acabado, mas sim um jovem estudante. Desir olhava confuso para seu estado atual, sem saber o que era isso, se perguntando se não deveria estar morto. Em meio à multidão, podia ser ouvido o som de um assobio e, logo em seguida, se ouvem sons de salto se aproximando. Uma linda moça diz que é uma honra tê-los aqui hoje. Ela se apresenta como Bridget, uma professora da Academia Vrion. Enquanto os candidatos conversam entre si, ela continua e diz que sabe que muitos estão aqui com a esperança de entrar para a academia, uma determinação que a deixava sem palavras. Mas ela repentinamente para seu discurso para repreender os alunos, dizendo que pode ouvi-los muito bem e que não quer conversas paralelas enquanto ela está discursando. Ela então volta a falar e diz que, infelizmente, nem todos podem ser aceitos. Seguindo os procedimentos normais, todos aqui serão submetidos aos exames de entrada tradicionais e após os exames, apenas 600 pessoas das que estão aqui hoje serão aceitas na academia. Dito isso, todos começam a se perguntar quais seriam os testes, mas ninguém teria a mínima ideia. Acompanhando a fala da professora, Desir diz que o exame de admissão será concluir as tarefas do mundo das sombras. Desir estava incrédulo com o que via, e Bridget dizia que eles não precisam se preocupar, pois o mundo das sombras que eles vão entrar não é um verdadeiro e sim apenas uma simulação de um mundo das sombras real. Ouvindo isso, Desir cobria seu rosto, se perguntando se tudo isso era mesmo real. Bridget diz que cada grupo terá um mentor designado, que irá explicar os detalhes para cada um deles. Com um belo sorriso, ela diz que o exame dessa turma será daqui a 2 horas e que espera ver todos lá. Ao fim das palavras dela, Desir sai correndo em meio à multidão, trombando em todos, e, ao chegar próximo de uma pilastra, meio ofegante, ele se perguntava se hoje era mesmo o dia do exame de admissão, e agora caiu a ficha que ele voltou para o dia do exame da Academia Vrion. A Vrion nada mais é do que a melhor academia de magia da nação, e, sabendo disso, Desir diz que já fazia 10 anos desde que ele se formou aqui. Agora ele deve estar no ano de 3613, e ele entrou pela primeira vez no mundo das sombras no ano de 3616, e, por 10 anos após aquele incidente, ele acabou ficando preso dentro de um dos labirintos das sombras e depois disso, o mundo foi destruído no ano de 3626. Então ele realmente estava 13 anos no passado. Se esse for o caso, Desir se perguntava qual foi o sentido de seu sofrimento nesses 10 anos, toda aquela dor, angústia e os sacrifícios que todos fizeram. Em lágrimas, ele sentia um aperto no peito, se perguntando se tudo aquilo que ele passou realmente não valeu de nada, e, enquanto ele chorava sem parar, os gritos de euforia dos outros candidatos ofuscavam sua voz de choro. Mais tarde, em um outro lugar, podemos ver ele sentado no chão, onde pessoas comentavam sobre ele ser um plebeu ao passar por ele. Resoluto, ele pensava que tudo aquilo que ele passou não foi apenas um sonho, pois ele se lembrava claramente de tudo. E, juntando as mãos, ele diz que conseguia se lembrar de todos. Enquanto ele estava sentado, uma garota se aproxima e diz que esteve procurando por ele em toda parte. Ele não estava no lugar combinado, então ela ficou se perguntando para onde ele tinha fugido. Com uma cara meio emburrada, ela pergunta se ele era Desir Armand. Desir já percebe seu erro e corre para pedir desculpas, mas a ruiva diz que, de qualquer forma, não importava. Ela então diz que era um prazer conhecê-lo e se apresenta como Radoria von Durisch, mas ele podia chamá-la só de Radoria. Ela então diz que é uma segundanista nessa academia e hoje ela foi designada como sua mentora, e diz que estará aos cuidados dele hoje. Meio nervoso, Desir diz que estará contando com ela também. Desir se lembra bem dessa garota. Radoria von Durisch era uma maga prodígio que alcançou o 6º círculo mágico com sua magia de fogo, e durante seu tempo na academia, ela foi uma estudante exemplar que sempre conseguia os melhores resultados. Interrompendo os pensamentos de Desir, ela pergunta como ele estava se sentindo, e Desir diz que estava apenas um pouco nervoso. Radoria dá um sorriso e o tranquiliza, pois não havia por que se preocupar com o exame de admissão, pois uma simulação do mundo das sombras não chegava nem perto de um de verdade. Fingindo, Desir pergunta se é isso mesmo, mas Radoria explica que esse exame apenas observa se você possui as habilidades necessárias para entrar no verdadeiro mundo das sombras.
Ela dá uma olhada nas informações de Desir e percebe que ele era um plebeu, e Desir, ainda fingindo, pergunta se tinha algo errado. Ela diz que não era bem um problema, mas avisa que um plebeu, assim que entra na academia, só tem como destino a classe beta, e as pessoas da classe beta nunca vão ter um treinamento ou educação adequados. Nos é explicado que, nessa academia, ocorre a distinção, com os nobres ficando na classe alfa, enquanto os plebeus ficam na classe beta. Mesmo que sejam altamente talentosos, você ainda será discriminado para sempre se for um plebeu. Tirando Desir de seus pensamentos, ela diz que isso era coisa para ele se preocupar após ser aceito, e ela aproveita para perguntar a Desir se ele ao menos sabe o que é um mundo das sombras. Desir responde que sim. Meio relutante, Hadoria pergunta se ele sabe mesmo, pois, se ele queria entrar num mundo das sombras, ele deveria ao menos saber tudo a respeito dele, e, mesmo que eles fossem entrar em uma simulação do mundo das sombras, ainda assim era um lugar perigoso. Desir, convicto de seu conhecimento, acena com a cabeça em concordância. Hadoria aponta o dedo e diz que, para que ela possa avaliá-lo, ela irá fazer algumas perguntas e a primeira delas é o que são os mundos das sombras. Desir então começa suas explicações, dizendo que o mundo das sombras é uma calamidade extremamente perigosa que a humanidade teve que confrontar, e pode ser visto como um mundo paralelo ao deles. De forma recorrente, eles se abrem uma vez por ano, e no interior do mundo das sombras existem uma infinidade de mundos diferentes. Alguns mundos podem ser relativamente medíocres, enquanto outros podem ser extremamente perigosos. Esses mundos são baseados em eventos históricos antigos que ocorreram no mundo em que eles vivem hoje. Por esses mundos serem baseados em acontecimentos do passado, a sociedade mágica foi capaz de dividi-los em 10 diferentes níveis, onde quanto maior o nível, maior a dificuldade. A razão de um mundo das sombras ser um risco à humanidade é um número ilimitado de sombras, engolindo e corrompendo o mundo que eles vivem hoje. Sem contar que qualquer terreno que for devorado será envolvido em sombras, não deixando qualquer traço de vida para trás. Mas uma coisa é certa, nenhum ser vivo pode habitar a terra consumida pelo mundo das sombras. Depois dessa longa e precisa explicação, Hadoria olhava para Desir espantada, e ele diz em um tom sério que, é por essa simples razão que é necessário cumprir as missões dentro do mundo das sombras. Depois de uma explicação dessas, Hadoria até mesmo ficou sem palavras, toda pensativa. Ela então volta a falar e diz que atualmente os mundos das sombras são gerenciados por 2 diferentes lugares, sendo o Reino do Ocidente e a Academia de Avrion. Ambos estão em uma relação de competitividade, pois estão tentando reunir a maior quantidade de artefatos possíveis dentro do mundo das sombras. E como membros da Academia Avrion, eles automaticamente estão participando dessa mesma competição. Ela então fica em silêncio, pensando que ainda há um terceiro poder, que seriam os Outsiders, mas por hora ela decide que Desir não precisa saber disso. Hadoria então muda para outra pergunta, querendo saber se ele ao menos sabe o básico sobre o que fazer ao completar o mundo das sombras. Desir responde que sim. Ele explica que, sendo o mundo das sombras paralelo ao deles, os eventos que um dia aconteceram no passado se repetem dentro do mundo das sombras. E, embora o mundo das sombras esteja constantemente devorando o mundo em que eles vivem, existe apenas uma forma de acabar com isso: adentrar o mundo das sombras o mais rápido possível assim que ele aparece e completar suas missões. Um exemplo disso seria se o cenário do mundo das sombras fosse uma guerra do passado. Se a batalha foi uma derrota, basta convertê-la em uma vitória. Além de que, não importa qual tipo de mundo das sombras você adentre, enquanto houver um cenário com uma missão e um objetivo, então tudo o que será preciso fazer é completar a missão e assim derrotar o mundo das sombras. Atualmente, as 2 facções liderando a linha de frente são os Reinos do Ocidente e a Academia de Avrion. Novamente, Hadoria fica boquiaberta com mais uma resposta tão detalhada vinda dele. Ela então diz que Desir é um cara bem informado e, se ele estava ciente disso tudo, então não havia o que ela explicar. Sem mais enrolação, ela diz que eles já podem ir. Alguns minutos mais tarde, estamos frente ao principal edifício da escola de Avrion, e assim que se aproximam da porta, Hadoria corre em direção à parede próxima e nela usa seu cartão de identificação. O sistema a reconhece como aluna de 5º Círculo Mágico, Hadoria von Durisch. Passando por um lugar bem bonito,
Podemos ver vários outros candidatos a alunos de Avrion, e, vendo aquele lugar nostálgico, Désir se contém para não deixar suas lágrimas saírem. Mas, atrapalhando seu momento nostálgico, Hadori aparece dizendo que esse lugar não parece tê-lo impressionado. Désir dá uma leve risada e diz que tinha visto uma construção que lembrava bastante esse lugar. Meio sarcástica, Hadori a questiona se havia mesmo um lugar assim. Depois disso, eles continuam sua caminhada até o lado de dentro da academia, mas assim que chegam a um certo ponto, Hadori percebe algo que a deixa extremamente surpresa. Vendo os passos se aproximando, ela imediatamente adota uma postura irritada. Vindo em sua direção, estava um cara de cabelos azuis e uma garota loira, que perguntavam sarcasticamente se essa era Hadori. Désir imediatamente pergunta se ela conhece esse cara, e Hadori responde que sim. Esse cara é Alfein, ou melhor dizendo, um completo idiota. Sabendo o nome, Désir se lembra que esse cara era um mago que usava magia de água, mas, mais importante que isso, esse cara era o rival da Hadori, o que faz Désir pensar que, já que eles são magos de elementos opostos, normalmente não se dão bem, além de terem personalidades muito distintas, o que contribui ainda mais para essa rivalidade. Désir chega no ouvido de Hadori e diz que eles não parecem se dar muito bem. Ela diz que isso era óbvio, pois ela sofria com esse maldito arrogante que só sabe falar todo cheio de si. Depois dessa troca de ofensas, fica um clima meio tenso entre os quatro. Alfein provoca, dizendo que Hadori demorou a chegar aqui, e diz que isso deve ser por causa dessas perninhas curtas que ela tem. Ela não aceita levar desaforo e devolve na mesma moeda, dizendo que ele ainda é um completo imbecil e que queria muito saber de onde vem esse comportamento horrível dele. Isso deixa Alfein bem irritado, e ele diz que a vulgaridade dela combina bem com uma tampinha usuária de magia de fogo. Também explodindo de raiva, Hadori pergunta sarcasticamente se ele achava mesmo isso, pois menos de um mês atrás ele foi chamuscado pela fraca magia de fogo dela. Isso deixa Alfein a ponto de explodir, perguntando se ela não sabia a diferença entre derrota e pegar leve. Ela ri sarcasticamente e diz que estava pensando que aquela era mesmo a força real dele, pois se fosse, seria melhor sair de uma vez da academia. Vemos que naquela luta verbal, nenhum dos dois estava disposto a dar o braço a torcer. Vendo que aquilo não daria em nada, Alfein resolve deixar isso de lado e pergunta se Désir era o pupilo da Hadori. Tranquilo, ele apenas responde positivamente à pergunta. Alfein diz que, diferente da Hadori, ele tinha alguns modos, e pergunta qual é o nome dele. Désir dá seu nome sem complicações. Imediatamente, Alfein começa a procurar pelo nome de Désir Arman na lista de candidatos, mas o sorriso presunçoso volta à cara de Alfein ao ver que Désir era apenas um plebeu. Provocativo, ele diz que fazia bem o estilo da Hadori estar ensinando um plebeu. Sabendo disso, ele já o resultado do exame como decidido, o que deixa Hadori irritada, perguntando do que ele estava falando agora. Todo confiante, ele apresenta a lista de distribuição de participantes, perguntando se ela ainda não tinha visto, pois eles caíram no mesmo grupo. Na lista, mostrava o nome de Désir Arman, Agest Kings Crown, Romantic Eru e Traveriticus. Se achando maioral, Alfein diz que o pupilo de Hadori não tinha a menor chance contra essa distribuição. Hadori se defende, dizendo que nunca se sabe, pois ninguém tem garantia de que ele vá falhar e ele ainda poderia acabar ganhando. Com os olhos semicerrados, ele pede que Hadori pare com as brincadeiras, pois isso era algo impossível para um plebeu. Fala para eles desistirem logo, pois seu pupilo é um mago espadachim, uma notícia que faz Hadori suar frio. Alfein diz que se ela não acreditar pode ir e checar isso por conta própria, e já com o tablet em mãos, ela pergunta qual era o nome dela. Pelo olhar de Désir, ele já sabia muito bem quem era essa, uma velha companheira do campo de batalha. A loira, toda estilosa, se apresenta como a Agest Kings Crown. Hadori se surpreende ao ver os resultados da pesquisa com esse nome, uma maga espadachim do elemento gelo que utiliza magia de visão, além de estar acima do terceiro círculo mágico e ainda possuir uma esgrima muito superior à maioria dos cavaleiros. Meio incrédula, ela se pergunta como uma garota como essa existia. Olhando para Désir, ele pensa que entre eles dois existe uma lacuna enorme de potencial. Todo arrogante, Alfein pergunta onde foi parar toda aquela atitude que Hadori tinha até agora há pouco.
Ele então se aproxima de Desir e diz que vai lhe dar um conselho antes que continue com sua loucura. Ele diz que caso Desir seja capaz de passar por sorte do destino, certamente vai cair na classe beta e não faz o menor sentido ficar na academia se estiver nessa classe medíocre. E então pede que Desir desista de uma vez do exame de admissão e vá embora. Depois desse conselho que mais pareceu uma ordem, ele se vira junto da loira e vai embora. Enquanto isso, Hadoria fica extremamente irritada com esse cara que sempre atira do sério. Desir, porém, estava contemplativo, vendo a silhueta da futura Jess sobre a atual, que ainda é só uma estudante. Ele então dá um leve sorriso por rever uma pessoa familiar nesse lugar barulhento. É nesse momento que um comunicado é feito, pedindo para que todos os alunos se dirijam ordenadamente até o local do teste. Voltando para os dois, Hadoria está irritada, perguntando o porquê desse risinho idiota, mas Desir a ignora, chamando-a para irem ao local do teste. Seguimos então para a área onde serão feitos os exames, onde várias outras pessoas já aguardavam ser chamadas. Frente aos grupos, estava uma enorme porta dourada com vários círculos mágicos gravados. Observando bem atentamente, Desir se perguntava se as coisas eram realmente assim no passado. Uma garota se aproxima, pedindo para ele parar de andar de um lado para o outro, pois estava envergonhando o grupo deles. Vemos que essa garota fofa na verdade é mais uma integrante do grupo de Desir, mas ver o rosto dessa garota foi uma verdadeira surpresa para ele. Desir se apressa em correr em sua direção, gritando seu nome, Romântica, perguntando se ela estava viva, e todo afobado já procura saber se ela está bem ou se está machucada em algum lugar. Mas, parando para organizar as ideias, Desir percebe que pode ter acabado de ferrar com tudo agora. Meio nervoso, ele pede desculpas, dizendo que acabou se descontrolando. Meio enojada, Romântica pergunta como esse plebeu se atrevia a tocá-la. Pensativo, Desir já imaginava que algo assim fosse acontecer, mas ele ainda assim não conseguiu se segurar depois de vê-la bem na sua frente outra vez. Olhando para a Romântica, ele estava feliz de poder vê-la bem e saudável. Lembrando-se do que aconteceu antes de sua regressão, ele pensa que essa Romântica nem imaginava quanto desespero ele sentiu após perdê-la, algo que o corroeu por dentro até os ossos e o fez viver em angústia por vários anos. Vê-la agora sã e salva era prova de que ele realmente voltou para o tempo da época de escola, e agora ele tinha certeza de que ganhou uma nova chance. Ele não iria permitir que essa segunda chance fosse em vão, pois ele não está disposto a perdê-la uma segunda vez, porque dessa vez ele definitivamente iria salvá-la. Mas para que isso aconteça, primeiro ele tem que fazer uma coisa. De repente, um anúncio é feito, informando que o evento do grupo D será o mesmo do grupo anterior, e o evento será uma corrida nas planícies da seriedade. O objetivo desse mundo ilusório é simples, basta cruzar a linha de chegada antes de seus adversários. A linha de chegada está a 8 km do ponto de largada, e para essa corrida o uso de magia está liberado, e ataques mágicos feitos contra outros jogadores também são permitidos. Para a segurança dos participantes, a sensação de dor será reduzida em 80%, e caso receba uma lesão ou golpe fatal, será imediatamente retirado do mundo das sombras. Romântica comenta que tiveram sorte de pegar uma competição de corrida para seu evento, pois pelo que ela ouviu, o grupo B teve que lutar contra um troll. Um outro cara, meio curioso, chega à conclusão de que se isso é uma competição, então eles estariam uns contra os outros. Romântica, meio cheia de si, diz que basicamente sim, já que eles têm um plebeu inútil e uma espadachim mágica, então provavelmente a competição seria entre eles dois. Se achando os maiorais, ambos se desejam boa sorte nesta competição. Com isso dito, é anunciado que o portal para o mundo das sombras abrirá em breve, e é requisitado que os participantes se alinhem frente ao portal. Minutos depois, eles são mandados para dentro do mundo das sombras, ou melhor dizendo, as planícies da seriedade. A corrida começaria em 3 minutos, e os participantes deveriam se posicionar na linha de largada. Uma linha azul aparece no chão, e com isso todos se posicionam frente a ela, aguardando a largada. Tentando iniciar algum contato, Desir diz oi para Jest, mas ela nem mesmo se preocupa em responder. Vendo esse comportamento frio, Desir pensava que talvez a Jest também tenha voltado no tempo, já que ela continuava a mesma, e ele permanecia sem saber o que ela estava pensando.
Mas, de forma inesperada, ela chama Désir, o que o assusta um pouco, mas no final ele responde com um sim. Com a cara mais natural do mundo, ela diz que Désir era muito fraco, e ele responde que já sabia muito bem disso. Ele pensava que ela continuava direta como sempre foi. Mas a Jess diz que ele parece não ter percebido ainda, ele é extremamente fraco, com um nível mágico muito abaixo da média, além de seu grau de força ser mediano. Mesmo que passasse, com uma força dessas, o máximo que ele conseguiria seria concluir mundos sombrios de 6ª categoria. Cerrando o punho, Désir se perguntava se ela estava tentando deixá-lo irritado com isso, mas a Jess intervém e diz que não tem intenção alguma de atacá-lo nesse teste. Uma alegação que deixa Désir totalmente confuso, se perguntando o que ela queria dizer com isso. Porém, antes de responder, a Jess olha de cima a baixo, e em seguida vira seu rosto em desaprovação, explicando que não havia o menor sentido em atacar alguém tão fraco quanto ele. Ao fim dessas duras palavras, é anunciado que a corrida está prestes a começar. Assim, o pessoal responsável pede que todos estejam preparados, e todos estavam preparados para o início da competição, alguns mais empolgados que outros. Assim que é dada a largada, a Jess parte a toda velocidade em primeiro lugar, seguida pelo cabeludo Snob, enquanto Romântica e Désir comem poeira lá atrás. O impulso de Jess foi tão forte que ela levantou uma enorme cortina de poeira enquanto corria. Lá atrás, Désir e Romântica estavam revoltados com essa poeira toda. Mais tarde, enquanto corriam, Romântica pisa na grama, assustando uma pequena criatura. Ela o reconhece como um pequeno diabrete de folha e, com um rosto corado, diz que eles são muito fofos. Désir, que a observava, diz que ela não mudou nada, pois ainda era empolgada com coisas fofas. Ouvindo isso, Romântica fica com vergonha e manda ele se preocupar com a corrida. Mas Désir diz que, mesmo que ele se preocupe com a corrida, se eles continuarem nesse ritmo, irão falhar na missão. Isso só deixa a garota mais irritada, que manda ele calar a boca e parar de agir todo amigável com ela desse jeito. Indo contra o que ela disse, Désir dá um sorriso para provocá-la, e isso funciona muito bem. Romântica diz que ele é muito chato e pergunta qual o problema dele, e pergunta o motivo dessa risadinha idiota, pois isso a estava deixando enojada. Mas Désir diz que ele apenas estava feliz, e ela diz que ele deve ser louco de ficar feliz por estar correndo. Já sem paciência alguma, ela diz que esse plebeu a tirou do sério dessa vez. Ela então estende a mão, dizendo que estava esperando um momento melhor para usar isso, mas agora não tem mais importância de qualquer maneira. Ela pede que Désir olhe atentamente, pois um plebeu como ele seria capaz apenas de chegar no máximo à 2ª categoria de círculo mágico. Determinada, ela diz que vai mostrar a diferença entre eles e já usa a magia de varredura de ar. Enquanto o teste acontecia, o pessoal responsável do lado de fora comentava sobre os outros times. Os times A e B acabaram de finalizar seus exames, e agora só restavam os grupos D e F. No que foi observado até agora, nada fora do normal aconteceu. Outra pessoa diz que era bom que as coisas estivessem indo bem, e os grupos de estudantes desse ano se mostraram excepcionais assim como os do ano passado. Outro velho careca comenta que a quantidade de estudantes do ano passado foi fenomenal, mas esse ano eles têm aquela maga espadachim. Todos concordam com o velhote, dizendo que essa aluna é o exemplo do que um nobre tem a oferecer. Igualmente, dizem que aquele plebeu teve azar ao cair no grupo junto dela, mas Bridget, que assistia ao desenrolar da história, tinha um discreto sorriso no rosto. Enquanto isso, dentro do mundo das sombras, a Jess e o cabeludo Snob continuavam liderando o percurso. O cabeludo, já sentindo o peso da corrida, pensa que Romântica foi muito apressada em dizer que isso seria rápido. Ainda assim, algo está estranho, pois uma competição de corrida contra um mago deveria ser coisa simples para ele, que é um cavaleiro. Mas essa maga espadachim está liderando o caminho desde a largada, algo verdadeiramente impressionante. Mudando um pouco o foco, ele se perguntava onde aqueles dois foram parar. Ao fim desses breves pensamentos, ele percebe uma súbita mudança nas correntes de ar, e logo em seguida, ele recebe uma forte rajada de ar que o faz ser arremessado a vários metros. Com a cara toda bagunçada pelo ar, ele se perguntava que quantia insana de magia era aquela, e se a responsável por isso era Romântica.
Ele tenta fincar sua espada no chão para não sair voando, e pensa que Romântica deve estar tentando atrapalhá-los ao tentar fazê-los voar para longe com o ar, mas isso não seria tão fácil, já que ele estava usando uma armadura que deixava seu corpo com quase 100 quilos. Já achando que o problema estava resolvido, ele pensa que agora era só se manter preso no chão com a espada e não ser soprado para longe. Presunçoso, ele pergunta se era só isso que Romântica era capaz. Nesse momento, vemos algo inusitado. A Jesta estava correndo na direção de onde o vento vinha, e com sua espada em mão, ela corta o ar à sua frente com a maior facilidade do mundo. O cabeludo Snob percebe que o que ela estava fazendo era cortar o ar para prosseguir no percurso, e meio em choque, ele diz que isso já era esperado de uma maga espadachim. Ainda assim, ela acabaria cansada em algum momento por se esforçar tanto contra o vento, e por isso ele achava melhor esperar o vento se acalmar. Neste momento, as árvores começam a se erguer do chão, e percebendo as intenções de Romântica, ele grita seu nome em fúria, chamando-a de maldita astuta. Após isso, o impacto das árvores foi tremendamente forte, que até mesmo fez uma enorme cortina de fumaça, e assim o cabeludo Snob foi eliminado. Voltando a Romântica e Désir, eles corriam a toda velocidade, quando Romântica comenta que era uma pena que a maga espadachim também não tivesse sido eliminada. Virando-se para Désir, ela diz que era a vez dele de sair agora, e assim ela interrompe seu caminho entrando na frente. Com um jeito feroz, ela diz que vai dar a ele a chance de se render por conta própria, pois não havia necessidade de passar por todo aquele sofrimento. Mas todo sorridente, Désir diz que infelizmente terá que recusar essa oferta. Romântica já ia dizendo que ele fez uma boa escolha ao se render por conta própria, mas rapidamente percebe o que ele realmente disse, o que faz ela perguntar se ele é burro ou algo assim. Ela questiona se ele não viu o imenso poder mágico que acabou de demonstrar, pois isso era algo que ele, um plebeu, nunca poderia competir. Mas Désir estava sorridente, o que deixou Romântica ainda mais irritada. Juntando sua mana, ela diz que deu a ele uma chance de ir embora, e lembra-o de que esse lugar é uma simulação do mundo das sombras, e por isso, nenhum deles iria morrer aqui dentro. Dito isso, o ambiente à volta dela começa a tremer com a aparição de 6 círculos mágicos. Cheia de raiva, ela diz que não vai pegar leve, e vai atacar com toda a força que tem. Com vários outros círculos mágicos surgindo no ar, ela mais uma vez usa sua magia de golpe do vento. Ao final do encantamento, os golpes de ar vêm na direção de Désir extremamente rápidos, mas ele se mostra indiferente quanto a um ataque tão grande vindo em sua direção. No fim, ele é atingido em cheio pelo golpe de ar, que levantou uma enorme nuvem de poeira. Já cantando vitória, Romântica pensa que esse cara acabou de ser atingido por uma magia de segundo nível a queima-roupa, e nem mesmo um mago de primeira categoria poderia suportar tamanho poder. Em um tom sarcástico, ela diz que foi bom conhecê-lo, mas está na hora de dizer adeus. Inesperadamente, Désir aparece atrás dela, e ele comenta que ela canalizou sua magia e lançou um ataque direto logo em seguida. Ouvindo isso, ela se vira completamente incrédula na direção da voz que falava com ela, e saindo de dentro da fumaça, ele diz que tanto essa magia de agora quanto a de mais cedo foram bastante impressionantes para uma maga de círculo mágico de segunda categoria. Sorridente, ele diz que Romântica era verdadeiramente incrível, mas a mesma ainda estava em choque ao vê-lo sem um único arranhão depois de um golpe poderoso daqueles. Como assim chegamos ao fim de mais um vídeo e você ainda não deixou seu gostei e se inscreveu? Já vai deixando o seu like ou se inscrevendo para ajudar o canal a atingir a meta de 10.000 inscritos, e não se esqueçam de deixar seu comentário pedindo a continuação ou sua teoria para os próximos capítulos, e muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.